Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Muito boa noite, bem-vindo, está com o Semanário Económico. Desde logo, deixo-lhe ficar com os títulos preparados para a presente edição. Constantes alterações de legislação impedem o investimento. As regras de jogo serem alteradas no meio, isso não facilita o investimento. Mulheres denunciam barreiras no acesso ao financiamento. Portanto, a mulher sofre antes de mais uma pressão familiar e comunitária quando quer abrir uma conta bancária, ter dinheiro em seu nome. A FMI chama a atenção sobre a importância da penetração da tecnologia e do crescimento inclusivo na definição das trajetórias económicas para a próxima década. How technology penetrates our economies, how inclusive we are in making it work for everybody. E um dos temas que trazemos para esta edição do Semanário Económico, com algum destaque, tem que ver com o nosso sistema tributário, a nossa administração tributária. Provavelmente já ouviu falar ou já sentiu que a nossa carga tributária é substancialmente elevada, ou é considerada ou é percebida como substancialmente elevada, quer pelas empresas, quer para as famílias, quer mesmo para os indivíduos. O que é que explica esta ampla situação e como é que este assunto tem sido tratado ao nível daquilo que tem sido o diálogo público-privado? Como sabe, está na iminência a realização da 19ª edição da Conferência Anual do Setor Privado e este é um dos temas que o setor privado escala para esse diálogo ao mais alto nível com o governo, visando a melhoria do ambiente de negócios. Comigo está Moussagir Ibrahimo, que é membro do Pelouro Fiscal Aduaneiro da Confederação das Associações Econômicas, CTA. Boa noite, bem-vindos ao Semanário Económico. Boa noite. Começo por lhe fazer uma questão que tem que ver com a necessidade de colocarmos este tema em evidência, em perspectiva. Na sua opinião, na opinião do setor privado, como é que se define atualmente o nosso sistema tributário, a nossa administração tributária, a situação dos nossos impostos? Como é que define, como é que caracteriza nos seus aspectos mais essenciais? Boa noite, João. Muito obrigado pelo convite. A carga fiscal tributária em Moçambique é elevada. Nós temos uma carga fiscal que ascende a quase 36% sobre as empresas e isso é quase que sufocante, tendo a ideia, a média da tributação que nós temos a nível da região. E depois temos um código de impostos que já vem desde 2007, portanto estamos em 2024. Há vários outros aspectos que o código não contempla. O que era necessário é que o governo pudesse fazer uma reforma fiscal profunda sobre o modelo de tributação. Já lá vamos ver as propostas de reforma para esta situação, mas tal como se apresenta o nosso quadro fiscal tributário, o que ele é exatamente? É deficiente para a maioria das empresas, é sufocante, há situações de dupla tributação, há muita prevalência de taxas e taxinhas, que é aquilo que é definido. Para além dos impostos nacionais, os impostos municipais são quase o dobro. Há municípios a cobrar 2 vezes
à mesma taxa, e isso é quase que sufocante para as empresas. Pois é, o que cria problemas de competitividade empresarial, sobretudo para as nossas pequenas e médias empresas. É esta situação que vamos aflorar com alguma profundidade, vendo as diferentes dimensões que comportam a análise deste amplo tema, como o Sagi Ibrahim, mais adiante na presente edição do Semanário Econômico. Ainda nesta edição destacamos a temática da inteligência artificial generativa. Temos estado a acompanhar este tema com alguma proximidade para ver como é que os agentes econômicos têm estado a acompanhar esta ampla situação, como é que têm estado efetivamente a assimilar, a se apropriar e a gerir a integração da inteligência artificial generativa nos seus processos de trabalho, gerindo quer as expectativas e os benefícios, assim como os riscos decorrentes deste desenvolvimento tecnológico bastante significativo, com amplos impactos no processo produtivo das empresas, das instituições e até mesmo dos indivíduos. Nós estamos num mundo de grande descoberta, nós estamos a transformar em exploradores e essa é a mentalidade mais importante para o que estará a acontecer, em especial porque vai acontecer muito rápido. Esta é a emenda preparada para a presente edição do Semanário Econômico, mas até lá, a seguir a breve pausa, vamos ter então o desenvolvimento dos títulos já anunciados para a presente edição. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. A sua atenção agora para o desenvolvimento dos títulos que anunciamos. É momento da atualidade informativa aqui no Semanário Econômico. Em sequência, e a sua atenção. Em 2023, a quando da última reunião dos diretores das filiais, o Banco de Moçambique adotou algumas recomendações que exigem ações concretas nos domínios das tecnologias de informação e comunicação, segurança, gestão de numerário, gestão de notas e das moedas. Para o governo da instituição reguladora dos serviços financeiros em Moçambique, não há dúvidas de que este processo exige cautela. Destacamos, entre outros aspectos, a necessidade de assegurar a implementação do sistema de liquidação a grosso em tempo real, chamado RTGS, Real Time Gross Settlement. Foi importante e alcançamos recentemente um grande ganho para facilitar essas transações que são em tempo real. Um dos ganhos apontados pelo governador do Banco de Moçambique neste processo é o aprimoramento das normas no âmbito da modernização do Sistema Nacional de Pagamentos e promoção e aprovação dos normativos itinentes à criação do número único de identificação bancário para clientes dos bancos comerciais e instituições de moeda eletrónica e fintech. E nesse processo não só usamos BIs, bilhetes de identidade, usamos a outra forma de identificação, incluindo identificação biométrica. Aí se evita que indivíduos que operam no sistema possam ter múltiplas identidades. Estamos quase bem avançados nesse processo, já começou há muito tempo, está fechado e nos ajuda muito.
sobretudo nesta fase que nós sabemos bem que há um uso cada vez crescente do sistema financeiro a nível global de criminosos que operam para ameaçar, para destabilizar, para criar problemas de integridade do nosso sistema. Trata-se da 5ª reunião dos diretores das filiais do Banco de Moçambique, um encontro anual que teve início em 2018 na cidade de Pemba e tem como objetivo auscultar as preocupações existentes ao nível das filiais, que se realiza, desta vez, na Vila Municipal do Belém, província de Gaza. Dados do Banco de Moçambique no relatório de inclusão financeira de 2022 indicam que no mesmo ano, no que diz respeito à bancarização, medida pelo número de contas bancárias por 1.000 adultos, existia uma média de 306 contas bancárias para cada 1.000 adultos contra 315 em 2021, correspondendo a uma redução de 2,8%. A mulher é considerada a máquina da economia, mas enfrenta desafios quando procura aceder aos serviços financeiros desde os aspectos socioculturais e falta de contabilidade organizada, aponta a empresária Esperança Mangaze. As mulheres que movimentam a economia neste país, muitas delas nunca frequentaram uma escola. Essas que atravessam a fronteira e trazem o comer para nós, trazem produtos alimentícios e outras matérias, nunca frequentaram uma escola. E é importante que se encontre uma forma de potenciar esta mulher com conhecimento para que ela possa ter um empreendimento formal e possa responder às exigências do banco. Porém, a presidente da associação Kutsaka, Susana Cravo, refere que, como forma de ultrapassar os desafios, as mulheres envolvidas na economia deviam adotar vários modelos, entre eles o espírito do trabalho colaborativo. A mulher se sentir empoderada pela família, pelas autoridades formais e informais, secretários do régulo, os chefes de quarteirão, os conselhos de cidadãos que existem no bairro, a mulher sente-se muito mais capaz, sustentada, amparada para criar os seus negócios, para tomar decisões que eventualmente não estão tão familiarizadas ainda com os seus contextos rurais e culturais. Portanto, sim, é um movimento que é suportado pela rede das mulheres, mas pela rede comunitária globalmente. Para a Confederação das Associações Económicas, é urgente criar uma sociedade com mesmas oportunidades para homens e mulheres. A igualdade do género é crucial para promover um ambiente empresarial justo, inclusivo, além de impulsionar o crescimento económico e inovar o nosso país. As mulheres representam 52% dos 33 milhões da população moçambicana. Cerca de 60% das pequenas, médias empresas no país são geridas por mulheres empreendedoras, com menos acesso à rede de informação. Moçambique, como sabemos... O renomado advogado moçambicano José Caldeira debruçou-se sobre os desafios que estorvam o ambiente de negócios em Moçambique, atendo-se à retrospectiva do processo das reformas económicas a partir da economia centralmente planificada. O Estado deve concentrar-se naquilo que é o seu papel. É isso que o Estado tem que fazer e não interferir em aspectos que não são da sua responsabilidade. E o seu papel é garantir a paz social, garantir a estabilidade do país. Moçambique, como sabemos, em termos de ranking internacional de risco, é muito elevado. Razão pela qual os custos para os empresários fazerem investimentos são muito altos. A contenção destes custos, avança Caldeira, só seria possível mediante um Estado que, para além da paz e segurança interna, garanta a estabilidade do seu quadro legal. Não pode haver muitas mudanças na legislação. Hoje está-se a legislar de uma maneira, amanhã já estamos a mudar de outra maneira. Portanto, as regras de jogo serem alteradas no meio, isso não facilita o investimento. José Caldeira acrescenta que é papel exclusivo do Estado garantir igualmente infraestruturas, esquadras, estradas, pontes, barragens. Isto que é o grande investimento que o Estado tem que fazer, e existem fundos internacionais para isso, isso é o papel do Estado. Agora, o resto, deixa o setor privado.
O setor privado terá a imaginação e a capacidade suficiente, tendo um quadro macroeconómico desfavorável, para desenvolver. E aí é que se vê quem é o bom empresário e quem é o mau empresário. Partilhadas as informações respeitantes à atualidade nacional, o momento que se segue é para o desenvolvimento dos títulos na perspectiva internacional da economia. A Visa está a introduzir 3 novas ferramentas baseadas em inteligência artificial para combater fraudes nos pagamentos digitais. Estas ferramentas serão disponibilizadas para clientes empresariais no primeiro trimestre deste ano. Uma das ferramentas expande a tecnologia atual de IA da Visa, visando detectar e bloquear fraudes em transações digitais sem a presença de um cartão de crédito. Outra será aplicada em pagamentos conta a conta em tempo real. A empresa também planeia abrir seus produtos Visa Advanced Authorization e Visa Risk Manager para pagamentos não Visa. No ano passado, a Visa ajudou a bloquear 40 mil milhões de dólares em atividades fraudulentas, quase o dobro do total dos 2 meses anteriores. Além disso, em outubro, anunciou um investimento de 100 milhões de dólares em empresas focadas em IA generativa para moldar o futuro do comércio. A rival Mastercard também está a empregar IA para a detenção de fraudes, enquanto a PayPal está a usar IA para proporcionar uma experiência de compras online mais personalizada através do Venmo. A PayPal está a usar a IA para proporcionar uma experiência de compras online mais personalizada através do Venmo. Um estudo da Universidade de Boston destaca que a China tem a oportunidade de impulsionar a revolução das energias renováveis em África, porém precisa reverter décadas de negligência em investimentos verdes no continente. A China tornou-se o principal parceiro comercial bilateral de África e financiou grandes projetos de infraestruturas. Apesar do compromisso do presidente Xi Jinping de não construir novos projetos de energia e carvão no exterior, os investimentos chineses de energias renováveis em África têm sido apenas 2% dos empréstimos de energia concedidos em 2000 e 2022 foram para energias renováveis, enquanto mais de 50% foram para combustíveis fósseis. A China pode contribuir para a transição energética em África através do comércio, financiamento e investimento direto estrangeiro. Os empréstimos chineses têm se concentrado em setores como extração mineral e projetos de eletrificação. Porém, os países africanos ainda não estão aproveitando totalmente os benefícios das energias renováveis. Em 2022, os combustíveis fósseis representavam cerca de 75% da produção total de eletricidade e cerca de 90% do consumo de energia na África. Participando numa discussão abrangente sobre questões prementes relacionadas com as finanças e o desenvolvimento globais, organizada pelo Centro de Desenvolvimento Global, Kristalina Georgieva, diretora do Fundo Monetário Internacional, salientou a importância da penetração da tecnologia e do crescimento inclusivo na definição das trajetórias econômicas para a próxima década. Salientou a necessidade de uma afetação estratégica de capital, em especial para as transformações ecológicas e digitais, a fim de impulsionar o desenvolvimento sustentável. Um foco significativo da discussão foi o financiamento para os países de baixo rendimento, que foram desproporcionalmente afetados pela pandemia da Covid-19. Nesse aspecto, Georgieva reiterou o compromisso do FMI em apoiar as nações vulneráveis, citando iniciativas como o Fundo de Resiliência e Sustentabilidade e o aumento da capacidade de empréstimo para países de baixa renda. And I look at the IMF, I see for us 2 equally important tasks. One, make sure that we have the financial capacity
to operate, support those that most need us. And for the next years, this would be vulnerable middle-income countries and low-income countries. A conversa também se debruçou sobre a utilização dos ativos do FMI, como as reservas de ouro, para subsidiar os empréstimos aos países de baixo rendimento. Georgieva reconheceu a importância de explorar essas opções, mas sublinhou a necessidade de consenso entre os países membros e de uma análise cuidadosa do impacto na qualidade dos ativos da reserva. I would not think of our job is to lend more, but lend as much as necessary to stabilize countries. A discussão também abordou o compromisso do FMI com a inteligência artificial e o seu potencial para aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que aborda as preocupações com o aumento da desigualdade. Georgieva destacou a necessidade dos países darem prioridade aos investimentos em infraestruturas digitais, capital humano, inovação e regulamentação para aproveitar eficazmente os benefícios da inteligência artificial. We did an assessment of what is the likely impact on labor markets, and it is really massive. Over the next years, on average, 40% of jobs globally would be impacted by artificial intelligence. Some would be enhanced, there would be more productive jobs, many would disappear. In advanced economies, it is 60%. In low-income countries, 26%. Pelo impacto que o tema da inteligência artificial transmite, possui ou traz para a realidade das empresas, das relações humanas, da produtividade, do mercado de trabalho, enfim, uma ampla situação. Há de reparar que temos estado a seguir este tema com particular interesse e proximidade na perspectiva de partilhar informações úteis para a nossa comunidade empresarial relativamente à aplicação desta ferramenta naquilo que realmente pode ser do mais positivo que pode trazer para o desenvolvimento dos nossos negócios, o desenvolvimento das nossas empresas, enfim, toda uma ampla situação ao nível das organizações. Comigo está o Sérgio Ferreira, que é partner da Ernst & Young para a área do Business Transformation. Está em Maputo exatamente para partilhar as suas experiências, recolher também informações sobre como é que esta situação está sendo percebida e apreendida pela comunidade empresarial local. Sérgio Pimenta, muito boa noite. João Carlos, muito obrigado. Muito prazer em tê-lo aqui. Diga uma coisa, do contacto que já teve com a realidade local, com que impressão geral é que ficou relativamente ao tema da inteligência artificial? Muito bem. Primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade para estar aqui a falar convosco nesta conversa que acredito que seja muito interessante. E por isso, endereçando já a sua questão, estou muito positivamente surpreendido porque todos os contactos que tive ao longo desta semana, e cheguei no domingo e por isso desde segunda-feira que tenho estado a contactar com várias das vossas empresas e também com altos dirigentes, eu vim cá essencialmente com uma missão que era partilhar aquilo que tem sido a minha experiência em Portugal e também um bocadinho pela Europa, do que é que nos está a chegar e o que é que vai acontecer e que impacto é que vai acontecer, não só nas nossas organizações, mas nós enquanto seres humanos. E por isso a minha grande perspectiva foi vir partilhar um bocadinho essa informação, mas também perceber como é que o mercado estava a reagir e estava informado sobre o tema. E disse positivamente, porque das reuniões que tive, diria que 50%, possivelmente de todas as pessoas com que contactei, estavam muito informadas ou razoavelmente informadas sobre inteligência artificial e em especial sobre aquilo que neste momento mais se fala sobre a inteligência artificial generativa. E por isso, desse ponto de vista, foi um bom impacto, porque as conversas não foram tanto de eu a falar com eles somente sobre a minha informação e a partilha de conhecimento, mas também eles a partilharem aquilo que eram as experiências que já estavam a ter, os desafios e as oportunidades, e foi uma conversa muito, muito profícua de troca de experiências. Desafios e oportunidades, como é que este tema está sendo encarado
na percepção que teve, na avaliação que pode fazer da interação que teve com os nossos líderes de negócios, nossos líderes empresariais, acham que o tema da inteligência artificial é algo para recear, é algo para aderir ou é algo para ficar ali no muro a ver o que é que acontece? Eu se calhar até começava com a conversa que normalmente tenho com eles, que é muito de desafiá-los. Eu trago uma conversa e trago uma apresentação que fala sobre uma perspectiva mais de AI Apocalypse ou AI Evolution, por isso a tal perspectiva de mais positiva ou negativa. E diria que a audiência esteve também nestes dois polos, por isso desde aqueles mais otimistas como eu, que acho que estamos numa fase de evolução e por isso que a inteligência artificial é claramente uma grande oportunidade para a humanidade se transcender e elevar, mas ao mesmo tempo, como é óbvio, existe um conjunto de riscos associados se não fizermos corretamente esta jornada. E quais os principais riscos? Eu acho que os principais riscos têm a ver como nós, enquanto seres humanos, vamos utilizar esta tecnologia que está disponível para fazer a transformação. E se calhar até fazia aqui um pequeno... E o que é a transformação? A transformação é a forma como nós vamos trabalhar e é por isso que eu vou fazer, se calhar, aqui um pequeno interregno para olharmos para aquilo que foram as transformações que nós já vivemos. Nós, enquanto seres humanos, fomos vivendo várias revoluções industriais ao longo do arco da história. Desde as primeiras e segundas, onde tivemos essencialmente um momento de eficiência mecânica, em que transformámos a forma como as fábricas produziam, essencialmente com o advento do vapor e depois da eletricidade, e aproveitámos-la precisamente para não foi somente a tecnologia que foi importante, mas até dando um exemplo de Henry Ford, um gênio que olhou para a possibilidade de pegar naquilo que era o motor elétrico e não foi somente substituir o motor a vapor por motor elétrico que ele fez e transformou a fábrica em Highland Park. O que ele fez foi olhou para a oportunidade que existia com a tecnologia e simplesmente transformou a fábrica em novas formas de trabalhar, que é na parte da agilidade, adaptabilidade, toda a linha de produção se tornou muito mais ágil. E acho que esse é o que nós temos que fazer aqui, é olhar novamente para esta tecnologia e perceber como é que ela nos pode ajudar a transformar a forma como nós trabalhamos dentro das organizações. Ajuda-nos ou substitui-nos? Mais uma vez, temos que olhar para ela da forma positiva e de fazê-lo bem. Potencialmente, até olhando para um dos últimos estudos que o Fundo Monetário Internacional fez, e fez o estudo muito na perspectiva, inclusive, de aquilo que são as sociedades mais desenvolvidas e aquelas que são as emergentes. E o que eles desse estudo tiraram foi que, potencialmente, 40% daquilo que são os trabalhos que nós hoje temos vão ser disrompidos. Por isso, aquilo que são os engenheiros, os médicos, os jornalistas, os consultores, todos nós vamos estar desafiados com a chegada desta nova tecnologia. Se ela nos vai substituir ou não, tem muito a ver connosco. Eu digo muitas vezes a estes gestores e às pessoas com quem falo que provavelmente a coisa mais importante que nós podemos fazer hoje no nosso trabalho é pensarmos como é que vamos redesenhar este mesmo trabalho que fazemos. E aí encontramos a oportunidade para quais são as atividades ou tarefas que eventualmente nós vamos poder automatizar e passar para estas máquinas e nós ficarmos com aquelas coisas que nós gostamos mais de fazer e que são mais humanas. Relacionarmos, motivarmos equipas, gerirmos pessoas, desenvolvermos aquilo que é a nossa criatividade humana. Bem, num contexto como o nosso, um mercado emergente, se calhar mais no início dessa emergência enquanto mercado estruturado, enquanto mercado consolidado, de que forma é que esta ferramenta vai acelerar o desenvolvimento do nosso mercado, o desenvolvimento das nossas empresas e se calhar queimando aqui algumas etapas e nos aproximarmos dos estágios mais elevados do desenvolvimento das empresas e das organizações de uma forma geral? Obrigado, João, pela pergunta, porque acho que ela é muito pertinente. Mais uma vez, vou dar duas perspectivas. Eu acho que seria, se calhar, imprudente chegar aqui e dizer que existem verdades absolutas. Nós estamos num mundo de grande descoberta, nós estamos a transformar em exploradores e essa é a mentalidade mais importante para o que está a acontecer, em especial porque vai acontecer muito rápido. Enquanto que nas outras revoluções e transformações nós tivemos tempo para nos adaptar, nesta, provavelmente, nos próximos 2, 3, 4 anos, nós vamos ter que fazer esta mudança e transformação. E não havendo tempo, não há o risco de usarmos mal esta ferramenta. Exatamente pelo impreparo. Eu acho que essa é a missão e a razão por que me trouxe cá. Foi o mais rapidamente possível começar a falar com
os decisores aqui e eles estarem conscientes de que é preciso atuar hoje para preparar um futuro promissor. Voltando à sua questão, eu acho que existe uma grande oportunidade para as economias emergentes. É verdade que continuamos a ter aqui algumas barreiras e desafios, nomeadamente ao nível de infraestruturas, mas também daquilo que é o acesso a conhecimento que os países emergentes têm. De qualquer modo, eu acho que, tal como existem estes desafios, existe também uma grande oportunidade. Porquê? Porque esta tecnologia vai chegar da mesma forma que você já tem outra tecnologia à distância de um clique ou de um ecrã de um telemóvel ou de um computador. E por isso, desse ponto de vista, eu acho que pode haver aqui uma grande oportunidade para reduzir essa lacuna que existe entre os países mais desenvolvidos e aqueles que são as sociedades emergentes. Porquê? Porque aquilo que são os estudos que estamos a fazer, não só na UI, mas também outros analistas globais, onde nós vemos os maiores ganhos e exponenciação de capacidade cognitiva, quando nós pomos a máquina e o ser humano a colaborarem, é precisamente naquilo que são as pessoas que têm menos conhecimento ou são menos especialistas. É verdade que nós exponenciamos toda a gente, mas onde os ganhos estão a ser maiores e estão a ser medidos é precisamente nas pessoas que estão mais abaixo. E quando falo nisto, não estou a falar com depreciação. Estou a falar, inclusive, quando nós saímos da universidade, temos um conjunto de conhecimentos e aprendizagens que só depois, no mundo empresarial, é que desenvolvemos. Onde nós estamos a ver esse maior puxar para cima são precisamente nestas pessoas que ainda vêm e que são os estagiários, são as pessoas que estão a começar a aprender, é que os saltos são muito mais significativos. Bom, nesta altura, qual é o aconselhamento principal que se fazem para as empresas, para as instituições e até para os líderes e os gestores relativamente à chegada desta ferramenta e os desafios que ela traz consigo, mas também desafios e riscos, mas também oportunidades de crescimento. Muito bem. Se calhar sistematizando e se calhar em vários pontos para ser mais fácil para quem nos está a ouvir ficar com a mensagem. Primeiro ponto muito importante é uma decisão ao mais alto nível na organização de que é preciso governar e definir políticas para a utilização destas ferramentas. É preciso ter um plano, é preciso ter uma estratégia de como é que eu vou utilizar estas ferramentas em benefício da minha organização. Um segundo, que tem a ver precisamente com o desafio do desconhecimento e também da forma como estas ferramentas, pela primeira vez, vão estender capacidade cognitiva. Devo dizer que estamos na 5ª revolução industrial e na era da eficiência cognitiva, é definirmos um conjunto de normas de ética e responsabilidade na utilização da inteligência artificial. Por isso este seria o segundo ponto. Vamos ter que definir dentro das organizações como é que vamos utilizar, desenvolver e eventualmente comercializar de forma ética e responsável estas ferramentas. Ao mesmo tempo, é preciso capacitar as pessoas, é preciso dar-lhes conhecimento, o que eu chamo de literacia e inteligência artificial, de o que é esta nova tecnologia e quais são as novas competências que é preciso aprender para fazer este caminho. Por isso, terceiro ponto, literacia e inteligência artificial. Quarto ponto, tão importante quanto este. Este é um momento em que nós vamos estar a transformar as formas de trabalhar e por isso precisamos de algo que torne a inteligência artificial explicável para as pessoas. E isto tem a ver com coaching e gestão da mudança. É preciso acompanhar as pessoas para elas não ficarem com o medo que esta tecnologia está a chegar para nos substituir. Não, ela está a chegar para nos aumentar. E para as pessoas perceberem como é que vão ser aumentadas, vai ter que se explicar como é que esta tecnologia funciona no seu ambiente de trabalho e elas poderem identificar as atividades que vão poder automatizar. Pronto, e estes são 4 pontos muito importantes. Quinto, e não menos importante, é esta consciência de experimentação e laboratorial. Eu diria que todas as organizações têm que criar um laboratório de inteligência artificial onde testam, prototipam e validam se aquilo que estão a fazer para criar este retorno que esperam e de transformação nas pessoas tem realmente o impacto que pretendem ter na organização. E por isso esta transformação é um conjunto de alguma forma complexo, mas que acompanhado permitirá tirar os benefícios que prevemos da tecnologia. Eu acrescentaria uma sexta questão que tem a ver com financiamento. Obviamente que esta solução acarreta custos para as empresas. Sabemos que as empresas vivem um contexto, nesta altura, de fortes restrições de acesso ao financiamento, acesso ao capital. O que é que representa efetivamente, dependendo da dimensão naturalmente de cada empresa, um investimento ou um custo numa solução de inteligência artificial aplicável? Como é óbvio, não existe um número definido, quantificável, depende muito da organização, depende daquilo que é o estágio de maturidade, dos investimentos, inclusive, que já foram feitos em tecnologia recentemente.
mas diria que claramente nesta altura estamos naquilo que nós chamamos um hype tecnológico. Quer dizer que avançar agora, inclusive com as indefinições que nós temos, tem custos mais elevados. Por isso as grandes empresas tecnológicas que estão a disponibilizar hoje estas tecnologias estão a aproveitar esse mesmo vantagem competitiva que têm, que é estar a disponibilizar alguém que o mercado ainda não se massificou. Por isso eu acho que é uma curva como todas as outras. Neste momento ainda é razoavelmente dispendioso, do ponto de vista absoluto, fazer estes investimentos. Por isso, a nossa recomendação é fazer neste ambiente experimental. É eu identificar bolsas na minha organização em que vou começar a testar a implementação destas ferramentas. Sim, de forma progressiva, exato, certo? Quase como se fossem vagas. E à medida que eu vou nestes ambientes laboratoriais, identificando os casos de uso, validando o seu valor e o retorno que tem para a organização, eu vou escalando o mesmo na organização, porque vou poder ter um business case que claramente prova que o investimento que eu estou a fazer tem um retorno muito maior do que o mesmo. E por isso este é o melhor conselho que posso dar, é este ambiente mais de experimentação e de preciso descoberta. Estabelecer um roteiro, na verdade, Exatamente. não é? A palavra é precisamente essa, é fazer um roteiro em que eu vou, ao longo do tempo e à medida que aprendo como é que estas novas tecnologias de inteligência artificial generativa vão criar valor e eu vou ganhando confiança e controle, vou pondo mais pessoas a tirarem partido do mesmo. Particularmente da UI, da Ernst & Young, que soluções é que tem disponíveis face a todos esses aspectos que nos referimos até agora, desde a implantação, a adoção, até, digamos assim, a implementação efetiva de inteligência artificial? Criámos uma iniciativa global que se chama UI.ai, que é uma framework que pretende não só transformar-nos a nós, mas também ajudar os nossos clientes a navegarem com segurança esta transformação. Nós temos essencialmente um conjunto de ferramentas e as mais importantes para partilhar são três. Por isso temos uma que se chama um Maturity Assessment, uma avaliação de maturidade, que permite avaliar o estágio de maturidade da organização neste momento, aquilo que é onde é que ela gostaria de estar e que permite definir esse mesmo roteiro de evolução e de transformação de forma segura. Por isso vai classificar as organizações do ponto de vista da maturidade da inteligência artificial. Um segundo, não menos importante, chama-se Value Accelerator, ou acelerador de valor. É a altura em que nós vamos, e esta ferramenta ajuda-nos, a trabalhar com as organizações, essencialmente nas funções e departamentos, e identificar onde é que estão as oportunidades de automação através da tecnologia. Por isso vamos encontrar um conjunto de casos de utilização. Esses casos de utilização vão ser classificados do ponto de vista da sua oportunidade e valor que criam e vão ser colocados nesta jornada. Terceiro, não menos importante, que tem a ver muito com esta desconfiança e com o risco, é um que se chama UI, Índice de Confiança. É onde nós vamos avaliar quais é que são os riscos, o que é que deve ser montado em termos de ética e responsabilidade na utilização, para que não só coloquemos tecnologia, não só ajudemos as pessoas a transformarem-se, mas também o façamos de forma controlada e rigorosa do ponto de vista da gestão do risco. Sérgio Ferreira, muito obrigado. Obrigado, por esta enorme prazer estar a conversa. E até uma próxima oportunidade. Estivemos então com o Sérgio Ferreira, que é partner da Ernst & Young para a área de Business Transformation, ele que também é docente universitário em temáticas de inteligência artificial. Fechamos por aqui este bloco, tempo agora para uma curta pausa. Voltaremos para o tema de fundo desta edição do Semanário Econômico. Até já. Você está com o Semanário Econômico. Mensagem especial que eu queria deixar com as mulheres hoje é a transmissão da bênção que nós carregamos às outras mulheres lá fora da comunidade. Vocês já começaram, mas é um grande desafio. Dia 8 de março é o dia em
que as mulheres reafirmam o seu propósito, os seus desejos, as suas lutas. É o dia em que celebramos a luta pela igualdade, é o dia que celebramos as mulheres que foram pioneiras. O dia 8 de março, para mim, significa a reafirmação do papel da mulher na sociedade, a reafirmação da mulher no local de trabalho, na família e em diversos polos que ela ocupa. As mulheres que me inspiram. Minha mãe, uma guerreira, criou 6 filhos, trabalhou, tomou conta da casa do marido e é definitivamente a pessoa que mais me inspira. Particularmente as mulheres que me inspiram são as mulheres que acreditam em si, que conseguem vencer os estereótipos impostos pela sociedade. As mulheres são as mulheres que vencem barreiras, são as mulheres que muitas das vezes são conotadas como difíceis de lidar, porque elas conseguem ultrapassar aquilo que a sociedade desenhou como limite para ser mulher e buscam a sua autenticidade e se impõem. Então essas mulheres inspiram-me. Os desafios que as mulheres enfrentam na sociedade ainda são vários. Apesar de nós já estarmos num nível, digamos que aceitável de enquadramento, ainda existem vários problemas que assolam principalmente as mulheres. O maior desafio que a mulher enfrenta, a meu ver, é não ser respeitada com equidade. O homem tem visto a mulher como, neste momento em que estamos todos a falar sobre o empoderamento da mulher, ele tem visto a mulher como uma ameaça. No entanto, a mulher quer somente ser vista com equidade. Eu, mulher, eu sou vida, eu sou força, eu sou esperança, eu sou futuro. Eu, mulher, sou forte, eu consigo, eu concretizo os meus sonhos. Eu, mulher, eu sou vida, eu sou alegria, eu sou gargalhada, eu sou sorriso, eu sou luz, eu sou poder, eu sou eu. Eu, mulher, sou forte, sou guerreira, sou lutadora, sou uma heroína. Eu, mulher, sou capaz, diferença e força. Eu, mulher, eu sou empoderada. Eu, mulher, eu sou luz, eu sou vida, eu sou energia, eu sou resiliência, eu sou força. Vamos então ao aprofundamento do tema que anunciamos logo na abertura do nosso programa. Conforme referimos nessa ocasião, vamos analisar a situação tributária de Moçambique, o contexto fiscal e dos impostos em Moçambique, na perspectiva de perceber até que ponto é que realmente estes impostos que pagamos são razoáveis, são justificáveis, tendo em conta a realidade socioeconómica de Moçambique, olhando particularmente no domínio empresarial, ver a sustentabilidade dos mesmos face àquilo que é a realidade do nosso tecido empresarial de pequena e média dimensão. Moussaji Ibrahim tinha dito no início que as empresas vivem uma situação sufocante, asfixiante do ponto de vista tributário. Como é que vivem as empresas, estando estas a serem sufocadas sistematicamente pelo fisco? Obrigado, João. Se me permitir, eu queria fazer primeiro uma contextualização sobre o modelo que nós temos. A nível empresarial, nós temos um modelo de tributação que parte da definição do lucro tributável a partir da contabilidade, que é um modelo que na maioria dos países seguem. Portanto, os países da região a nível da SADC também têm o mesmo modelo, portanto, que tem características como permanência de uma única taxa de tributação,
portanto, há persistência de uma dupla tributação, nomeadamente sobre os lucros, e que traz alguma vantagem porque está diretamente conectada com a contabilidade implantada no terreno. Sob o ponto de vista de desvantagens, ela não está preparada para operações transfronteiriças e é por isso que o legislador tem feito emendas ao próprio código, no caso concreto da questão dos preços de transferências, que é para corrigir estas anomalias relativamente ao problema que ele tem, que é a questão da residência fiscal. Isso é o modelo que nós temos. Chegado aqui, existem aquilo que são chamadas de zonas cinzentas, que é onde o legislador não consegue separar o património societário do património do sócio, que são chamadas zonas cinzentas. Nesses casos, o legislador faz uma repartição da despesa com o empresário, portanto, há casos em que ele diz que são 50% e só aceita 50%, há casos que vai mais longe e só aceita cerca de 20% e tributa adicionalmente 80%. No caso concreto, o modelo é muito fixado no controle, como podemos ver na questão, por exemplo, da dupla tributação. Ela não incentiva a criação de riqueza. Portanto, o que eu quero dizer com isto? Suponhamos que uma empresa tenha que pagar dividendos, ela paga 20% no ato em que declara o lucro, paga 32% no ato em que declara o imposto. Quando vai fazer a entrega ao sócio, paga mais de 20%. Portanto, é altamente penalizante declarar dividendos, pagar dividendos em Moçambique. Logo, o incentivo à evasão fiscal ou fuga ao fisco. Não diria necessariamente isso, mas que a questão do planeamento segue à risca e o planeamento é uma questão até de sobrevivência das pequenas e médias empresas. Por outro lado, não encontramos dentro do próprio modelo situações que incentivem a transformação das empresas, nomeadamente a questão do digital, que hoje é muito falada da transformação digital, e estas questões são muito penalizantes porque te retira competitividade e retira inovação às próprias empresas. Bem, chegados aqui, como bem dizia, este é um modelo que se adequa à nossa realidade ou o mesmo merece ser substituído por um modelo eventualmente mais consentâneo com aquilo que é a capacidade da nossa administração tributária, por um lado, por outro lado, aquilo que é a realidade das nossas empresas e da nossa economia de geral? Penso que a questão da substituição poderá estar de parte, mas a questão da melhoria, João, seria o mais adequado. Melhorias pontuais ou mesmo uma reforma tributária? Uma reforma profunda ao modelo, porque toca várias áreas. Nós estamos com um modelo de tributação que foi aprovado em 2007. Há muitas das coisas que foram evoluindo no conceito empresarial que não se conseguem hoje ter. E depois, a ineficiência administrativa por parte da administração que transfere o ônus sempre para as empresas ou para o empresário. E isto traz problemas de custos implícitos. Nós somos o país na região austral da África com custos implícitos mais elevados para as empresas. Eu tenho que ter um estafeta que me vai fazer a entrega do imposto, tenho que ter um estafeta que vai ficar para recolher a documentação e depois trazer às empresas. Portanto, tenho alguém que eu pago um salário que necessariamente não tem nada a ver com fatores de produção, tem a ver única e exclusivamente com a questão da burocracia por parte da administração. E como é que estas questões têm sido endereçadas, digamos, às autoridades competentes no contexto do diálogo público-privado visando a melhoria do ambiente de negócios? Até que ponto estas questões estão a ser captadas ou do lado do governo existe alguma sensibilidade relativamente aos mesmos e eventualmente até um compromisso de reforma? No caso concreto do pelouro da política fiscal, comércio internacional da CTA, nós temos mantido um diálogo com o governo a nível do Ministério da Economia e Finanças. Tem havido encontros regulares
mas deixe-me dizer, João, tem sido pouco frutífero. Por quê? Porque a complexidade depois do próprio Estado, o Ministério da Economia e Finanças é a ponte do diálogo, mas depois tens que transferir estas questões especificamente para o setor que é, no caso concreto, a autoridade tributária. Portanto, não tem sido fácil esta comunicação entre estas entidades, de forma a produzir resultados visíveis. Esta próxima Conferência Anual do Setor Privado vai trazer como tema central a análise do pacote de medidas de aceleração econômica. Trata-se de um pacote de medidas que tinha uma componente de reforma fiscal bastante saliente, desde logo até incluindo as questões que têm a ver com o IVA. Na vossa percepção, a administração do IVA, como é que ela tem estado a evoluir e como é que ela tem estado a ser tratada fiscalmente? Relativamente à redução da taxa do IVA, foi muito bem acolhida, trouxe alguma dinâmica, como era-se de esperar, criou algum autofinanciamento às empresas, temos que aceitar isso, mas no caso concreto do reembolso do IVA, nós demos alguns passos para trás, definitivamente para aquilo que nós já vínhamos, para os passos que se haviam alcançado no passado. E quais foram essas regressões na questão do reembolso do IVA? Nomeadamente a questão da demora do reembolso. Portanto, o que se conseguiu no passado, que era a flexibilização, voltamos a uma situação em que há demoras excessivas na questão do reembolso do IVA. Portanto, para nós é um problema em si. Julgamos que, em termos de propostas, o mais conveniente era que nós pudéssemos usar mecanismos de compensação. Isso seria o mais adequado para flexibilizar o processo e termos ganhos de eficiência para o setor privado. E como é que se procederia esse mecanismo de compensação? Sim, em termos de exemplos para que possamos perceber. Já houve algum estudo que foi feito. Existem empresas que têm dívidas fiscais com o Estado. Se essas dívidas fossem permitidas compensarem a nível do reembolso, seria muito prudente. Isso aliviaria em grande parte o problema que as empresas têm relativamente com o reembolso do IVA. Este código do IVA é o melhor que nós poderíamos ter, ou ele também está desajustado à nossa realidade, sobretudo do ponto de vista daquilo que é a máquina da administração tributária? Quanto ao nosso entendimento como CTA, é que nós precisamos de uma reforma profunda sobre o sistema fiscal moçambicano. Portanto, as situações que nós temos hoje e o tempo em memória em que existe, o Código do IVA deve ter mais de 30 anos, se não estou em erro. Há muitas das questões que estão completamente ultrapassadas, não é? Vou-lhe dar um exemplo relativamente ao código do IRPC. A amortização que está permitida a lei nos carros são só 800 mil meticais. Eu não sei qual é o carro que hoje custa 800 mil meticais e a empresa tem que só amortizar 800 mil meticais. Portanto, isto é praticamente um problema muito grave. Qual é o maior impacto que esta ineficiência da administração do Código do IVA está a ter junto das empresas? O IVA tem um mecanismo próprio de funcionamento. Quando o ciclo do IVA é quebrado, automaticamente gera problemas de reembolso. Portanto, as emendas que foram feitas ao Código do IVA quebraram o ciclo do IVA e o problema é o que existe tecnicamente, que é o problema do reembolso. Se nós pudéssemos ter uma conta única de reembolsos em que é alimentada com algumas receitas que o Estado tem, isso ia flexibilizar também bastante o processo e tínhamos ganhos de eficiência, porque o tempo em mora é muito excessivo. É muito excessivo. A questão com o IVA prende-se apenas com o reembolso ou há muito mais do que isso? É muito mais do que isso. É muito mais do que isso.
é toda a mecânica de justificação. Eu tenho que compor um mapa de fornecedores que é extenso, eu tenho que compor, tenho que trazer provas de que as faturas que eu deduzi, cópias das faturas que eu deduzi estão lá, e se constar algum erro no meu fornecedor ou no fornecedor em que eu comprei tem algum problema relacionado com a administração fiscal, todo o processo vai abaixo. Portanto, como pode estar a ver, é um custo que as empresas têm que pagar a quem faça o processo, e é um custo de tempo, portanto, que as empresas têm para poder aceder ao seu reembolso. Para além da proposta desta Câmara de compensação na questão dos reembolsos que é proposto, que mais medidas é que a CTA, neste caso, defende que deveriam ser implementadas para o Código do IVA, na perspectiva de diminuir esta situação do déficit nos reembolsos, não é? Esta questão que passa a ser o Estado a dever às empresas, e, por outro lado, dar mais capacidade às empresas de reinvestir, sobretudo investimentos de capital, e, consequentemente, terem os devidos ganhos de competitividade e eficiência. Bom, na questão do IVA para autofinanciamento das empresas é um pouco mais difícil, porque basicamente o IVA é um imposto sobre transações. Portanto, sendo um imposto sobre transações, o que o setor privado faz simplesmente é canalizar do contribuinte, cobrar do contribuinte e canalizar para o Estado. Canalizar ao Estado, exatamente. Portanto, o efeito é quase que zero neste processo. Mas a nível de melhorias, há formalidades, a nível do processo formal, há formalidades que achamos que deviam ser alteradas de modo a darem maior eficiência ao processo de reembolso. Existe um modelo, já se pensou num modelo que tornasse este processo mais simples e célere e eficaz? Sim, já houve uma proposta que foi apresentada, a questão do IVA líquido, não é? Não sei como é que ficou a nível de mecanismo. Em que é que consiste isso, basicamente? É uma questão mais complexa, mas é uma diferença que possa existir entre os IVAs que produz o IVA líquido, e que esse IVA líquido possa usar para compensação. O setor privado tem estado de forma reiterada a se queixar da sobreposição fiscal, aquilo que chama de taxas e taxinhas, que têm sido aplicadas aos diferentes agentes econômicos em diferentes geografias ou espaços de colheita, que sejam ao nível dos municípios, dos distritos, enfim, tudo aquilo que é o espaço fiscal sobre o qual incide a tributação. Qual é a proposta, qual é a ideia e como é que se pode acabar com estas chamadas taxas e taxinhas? Bom, João, esta questão das taxas e taxinhas é um problema. Deixa-me dizer isso, é um problema porque cada município quer cobrar a sua taxa. Há alguns municípios que estão a cobrar taxas que já foram pagas a nível central, como a questão nos impostos de circulação, nos impostos de veículos, e voltam a cobrar taxas até para entrar nos municípios. Portanto, em princípio, isso está coberto pela taxa de circulação dos veículos. O que nós temos defendido é que deve haver uma harmonização a nível do Ministério da Economia e Finanças. Se os municípios querem introduzir qualquer taxa que seja, devem dialogar primeiro com o Ministério da Economia e Finanças para se ver a adequacidade dessa taxa. O que está a acontecer é que cada município cobra o que quer, como quer, e isso causa grandes desequilíbrios e grandes problemas. Um dos setores que é mais visível é o setor do transporte. Portanto, em que quando se paga taxas de veículo, taxas de circulação, e que depois, quando se chega a determinados municípios, essa mesma taxa é cobrada nesses municípios. Portanto, exatamente. Portanto, e há municípios até a cobrarem taxas sobre quais nem... Porque eu pago uma taxa no usufruto de um serviço. Portanto, não existindo esse serviço, não há lugar a essa taxa.
Na leitura da CTA, por que ocorrem estas taxas e taxinhas? O que isto quer dizer quando se visualiza todo o mapa tributário do nosso país? O Ministério da Economia e Finanças deve fazer o seu papel de coordenador. Não é? Deve interagir com os municípios, deve saber como é que essas taxas são introduzidas, não é? E deve ser o próprio Ministério da Economia e Finanças a chamar a si essa prerrogativa de aprovar estas taxas ou taxinhas que são introduzidas pelos diversos municípios ou distritos. Portanto, não havendo uma harmonização e não havendo uma centralização destas taxas e taxinhas, é aquilo que se está a ver efetivamente no mercado. O governo tem apregoado o alargamento da base tributária no nosso país de um tempo a esta parte. Esta é mesmo uma questão que trago para fecharmos esta nossa conversa. Na vossa percepção, estamos a alargar a base tributária? Ou Não. continuam a ser os mesmos a pagar muitos e muitos a não pagarem nada? Infelizmente não se vê essa questão do alargamento da base tributável. São sempre os mesmos a serem quase que sufocados, por assim usar esta expressão. O comércio informal cresce, faz concorrência ao setor formal e nós vemos que também não pagam nada. Portanto, nós que estamos formais somos os mesmos que sempre temos que estar a ser batidos à porta, a ser verificados o nosso caixa. Chamam, uma expressão que se usa é verificação, expensão porta a porta. Portanto, estamos sujeitos a todo tipo de situações previstas na lei, mas quem não tem registro, infelizmente, não lhe acontece nada. Exatamente. Obrigado, Moussagé Ibrahim. Vamos ver, então, nesta CASP, quais os avanços e compromissos que podem ser gerados visando a melhoria dos aspectos da tributação das empresas, que na verdade é a tributação da nossa economia, um dos temas que estará em evidência nesta 19ª Conferência Anual do Setor Privado, em princípio a realizar-se em meados de maio aqui em Maputo. Em processo de retirada, nesta altura, fique com um resumo daquilo que foram os principais temas abordados nesta edição do Semanário Econômico. Rogério Zandamela reconhece complexidade no domínio das tecnologias. Gestão do dinheiro, das notas e das moedas é todo um processo muito complexo. Constantes alterações de legislação impedem o investimento. De regras de jogo serem alteradas no meio, isso não facilita o investimento. Mulheres denunciam barreiras no acesso ao financiamento. Sabemos que a mulher, infelizmente, continua a não ter o mesmo poder, o mesmo direito como tem o homem. Relativamente ao tema da inteligência artificial. Vai chegar da mesma forma que você já tem outra tecnologia à distância de um clique ou de um ecrã de um telemóvel ou de um computador. Este é um momento em que nós vamos estar a transformar as formas de trabalhar. Nós somos o país na região austral da África com custos implícitos mais elevados para as empresas. Se os municípios querem introduzir qualquer taxa que seja, devem dialogar primeiro com o Ministério da Economia e Finanças. Agora sim, é mesmo a sair, é tudo quanto à presente edição do Semanário Econômico. Tivemos imenso prazer em tê-lo em nossa companhia. Aproveitamos então para renovar o convite para que próxima terça-feira volte a nos sintonizar aqui na STV a partir das 22 horas para mais um Semanário Econômico. Boa noite e continuação de uma ótima recepção à restante programação aqui da STV. PNI, milhões de braços, uma só força.